Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, neste momento, Senhor, desde o momento que nós começamos esse culto, esta cozinha, Senhor, ela se transforma num tabernáculo. Esse ambiente, Senhor, se transforma num lugar de adoração. E nós dedicamos esse lugar nesse momento, Senhor, para que a Tua palavra possa ser pregada, que a Tua palavra possa ser vindicada nos nossos corações. Que o Senhor nos ajude nesta noite, Senhor. Aqui está essa família, o irmão Pedro, a irmã Yara, o irmão Jonas, também junto com a irmã Gisela, o irmão Josias. Nós estamos aqui, Senhor. Conforme diz a Tua palavra, onde tivesse 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria no meio. E aqui nós estamos reunidos, Senhor, para adorar o Senhor, que o Senhor aceite o nosso louvor, a nossa gratidão. E agora, enquanto nós vamos meditar na Tua palavra, precisamos da Tua unção sobre nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Nós vamos ler a Bíblia. Eu quero convidar os irmãos a nós ler no livro de Apocalipse, no capítulo 2 de Apocalipse, e no versículo 4. Vamos ler essa escritura. É uma escritura muito poderosa, falando da era de Éfeso. Apocalipse capítulo 2 e versículo 4 e 5. Ele diz assim: vamos nos colocar em pé para essa palavra de Deus. Ele diz dessa forma: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar castigo, ou teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreço as obras dos nicolaítas, ou nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Que Deus continue abençoando a porção da sua palavra. Os irmãos podem assentar. Nós vamos meditar um pouquinho nas mensagens do irmão Brana, que são a única coisa que nós podemos falar. E nós poderíamos vir aqui e citar elas de cor, ou poderíamos falar da Bíblia, mas nós cremos que a mensagem do profeta é a Bíblia revelada. A Bíblia revelada é a mensagem do profeta de Deus. E nós não somos pregadores. Quando Deus disse falou com Josué, Deus disse a Josué que não era para falar outra coisa a não ser o que Moisés tinha falado. Moisés era um profeta de Deus, a boca de Deus para aquele povo. Moisés é um tipo do Espírito Santo. E o Espírito Santo não vai nos guiar a outra coisa a não ser falar o que o profeta já falou. Não tem outra maneira de nós crermos a não ser crer somente o que o profeta falou. Então, nem um pastor tem mensagem de si próprio. O pastor que tiver mensagem de si próprio, ele está totalmente errado. Porque a mensagem tem que ser do mensageiro, do profeta de Deus. Então, às vezes você vê um mestre, alguém que está lá pregando, falando de todas as maneiras, mas se não tiver baseado no que o profeta de Deus falou, está errado. Porque nós temos que dar valor ao anjo de Deus para a era que Deus tem nos enviado. E esse se chama o profeta de Deus, o William Marion Branham, que trouxe a palavra revelada para nós. Amém? Que Deus teve a graça de mostrar as coisas para nós
E é isso que nós estamos fazendo. E Deus disse a Josué, somente lembra do que ele falou a Moisés. Não era para falar outra coisa a não ser o que Moisés já tinha falado. E foi justamente o que ele fez. E isso traz para nós, nos nossos dias, também falar somente o que o profeta de Deus falou. E eu estou com a mensagem aqui, Fé Perfeita, e nós vamos falar um pouquinho, irmãos. Nós estamos vivendo no tempo do amadurecimento. Nós estamos no final de tudo. O profeta diz que é um tempo da era que todos os apóstolos, profetas, todos os patriarcas desejaram viver nesse dia. Eles almejavam viver esse dia e não viveram. Mas nós vivemos. Por quê? É um dos dias mais gloriosos que podemos ter para o verdadeiro cristão, é o dia mais glorioso. Viver nesses últimos dias. Que é o dia do amadurecimento, do final de tudo. Que o profeta vem e fala na mensagem, deixa eu só ver aqui qual a mensagem que o irmão Brana fala, o resumo das eras, ele disse assim que tudo que teve, que nós vemos hoje, o anticristo, ele começou em Gênesis. E ele vem até hoje e está indo para o final. Como também as coisas, o próprio Deus, a redenção também começou lá. E está até agora. Então, é maravilhoso a gente pensar nessas coisas. Tudo teve o seu começo, mas nós estamos chegando no final de tudo. Amém? Então, aqui o profeta fala a mensagem, o resumo das 7 eras. Ele diz assim, ó, no parágrafo 12, agora aqui temos que ter muito cuidado. Essa mensagem ao anjo da era em que está em Éfeso não é uma mensagem à igreja local de Éfeso. Que nós vimos aqui, teve 7 eras. Mas essa mensagem, o irmão Branham diz, não é uma mensagem à igreja local de Éfeso. Mas é uma mensagem para a era. Aquela era tinha nela a semente da verdade e a semente do erro, exatamente como a parábola do joio e do trigo. Olha só que interessante nós vermos essas coisas. Na primeira igreja, na primeira era, ali naquela primeira era, tinha a semente da verdade, mas também tinha a semente do erro. E ele diz, como o trigo e o joio. A falsa igreja, ela se organizou, humanizou o governo e a palavra e pelejaram contra o verdadeiro cristão. Lá no princípio, lá em Éfeso. E ele vem falando no parágrafo 13, ele disse, o joio sempre prospera mais do que o trigo. E você vai perceber, irmãos, que coisa profunda é você meditar na palavra e ver assim, ó, o próprio Davi, no seu Salmo 73, ele ficou muito angustiado e ele quase se desviou do caminho. Sabe o porquê? Porque ele viu o justo prosperar e ele sempre estava lutando. Até que um dia ele foi no santuário e viu qual era o fim do ímpio. Então, a nossa vida aqui na terra não é uma vida que nós não vamos ter sofrimento, que nós não vamos ter luto, que nós vamos ter problema. A nossa vida é uma vida de lutas e dificuldades. Mas tem um fim glorioso. Amém? Essa que é a coisa mais importante da nossa vida. É saber que nós temos a certeza do que nós vamos receber no final. Aleluia. Agora, o profeta diz que o joio, quem é o joio? É o inimigo. Ele sempre prosperará mais do que o trigo. Ou qualquer outra planta cultivada. A igreja do joio, ó, o irmão Brana falando, a igreja do joio cresceu rapidamente nessa primeira era. Porém, a igreja do trigo também estava prosperando. No fim da era, os atos dos nicolaítas
Você sabe o que significa nicolaíta? Nicolaíta, o profeta diz, significa conquistador de leigos. Isso significa nicolaítas. Os atos deles, os conquistadores, né, estavam aumentando nas igrejas locais da falsa vinha. E isso juntamente com acrescentando esforços de difundir sua influência, fora do seu próprio corpo de crentes. Sua influência foi conhecida entre a igreja verdadeira, porque homens como o venerável Policarpo estava chamado bispo, implicando nesses cultos em uma referência que não se encontrava na palavra. Também nesta era, a igreja havia perdido o seu primeiro amor. Por isso que era a revolta de Deus, ele dizia assim, lembra-se do teu primeiro amor. Aquele amor foi tipificado como amor entre esposo e esposa. No tempo do matrimônio e no tempo dos primeiros anos da sua vida conjugal, houve um esfriamento. Mombrana trazendo do natural para o espiritual. Daquele amor e abandono completo para Deus. A igreja foi esfriando, até que ela teve um abandono completo de Deus. Agora na mensagem, as 10 virgens, no parágrafo 157, o profeta diz assim, agora chegará o tempo onde a primeira coisa que você sabe, a igreja começará a se esfriar. Não está mais falando de Éfeso, mas está falando da era que nós estamos vivendo. Irmão, Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude. Amém. Nós precisamos que Deus cada vez nos encha mais do seu Espírito Santo. Ele disse, quantas pessoas que têm observado o esfriamento da igreja nos últimos poucos anos, o esfriamento da igreja nos últimos poucos anos, claro. Em que ela está entrando? Laodiceia. Onde tomaremos nesta noite e tiraremos para fora o anjo da igreja de Laodiceia, trazendo-o ali para fora, para que então você possa ver isto e ver sua mensagem. E o que ela será? E no final da era de Laodiceia, quando ela se estende e se espalha na eternidade, então, é o final de tudo. Esta era de Laodiceia é a última era da igreja, não tem outra era. Agora, na era de Éfeso, no parágrafo 66, é referências da mensagem do profeta. O profeta diz assim, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Apocalipse 2,4. Para entender isto, você tem que compreender que o Espírito não está falando somente aqueles primeiros santos de Éfeso. Esta mensagem era para a era inteira que durou como uns 120 anos. Então a mensagem era para todas as gerações, nesse espaço de tempo. A história segue se repetindo nas gerações de Israel. Vemos avivamento numa geração, só para ver o fogo se extinguindo na seguinte, na terceira geração. Pode ser que os tições estejam brilhando superficialmente. Começa um fogo grande, mas de repente começa a apagar, e você vai vendo como que estão as coisas hoje. As denominações, como começou lá no tempo, a irmã Yara lembra do tempo da Assembleia, como eram os avivamentos, como era a igreja. E você vai vendo que os anos vão passando, o tempo vai passando, os tição vão se apagando, e aí vai se extinguindo. Quando vê, na terceira, na quarta geração, o profeta diz, já não existe mais. Já não tem mais fogo, já não tem mais brasa. Mas o profeta continua dizendo, só para ver o fogo se extinguindo. Na quarta, pode ser que não haja nenhum sinal do fogo original. Olha quão longe a coisa vai ficando do original.
À medida que vai chegando, vão indo, as pessoas vão se distanciando. Só que Deus não muda. Deus continua sendo o mesmo Deus. O mesmo poder, o mesmo fogo, a mesma chama ainda está ardendo. E veja só, então Deus acende outro fogo novo. Foi o que aconteceu em todas as eras. Quando aquele fogo ia extinguindo, Deus acendia outro. Acendeu em Esmirna, Pérgamo, até chegar em Lutero, Wesley. Chegou os pentecostais. E agora nós estamos vivendo no final de tudo, onde Deus tem novamente. E nós estamos nisso. E o profeta vem dizendo, então Deus acendeu o fogo de novo, mas de repente o mesmo procedimento. Simplesmente é maravilhoso da verdade, a manifestação da verdade, que Deus não tem netos. A salvação não é transmitida pelo nascimento natural, tal como não há verdade alguma na sua sucessão apostólica. Não está na palavra, você começa com verdadeiros crentes renascidos, e quando chega na geração seguinte, não são mais completamente cristãos. Meu Deus. E Deus tenha misericórdia. Hoje nós vemos o próprio povo da mensagem, já não são mais cristãos como deveriam ser. Não é verdade isso? Isso é a verdade de Deus para nós. Mas tem tomado um nome denominacional e agora são batistas, metodistas. Isto é exatamente o que são. Não são cristãos. Para ser salvo, você tem que ser nascido da vontade de Deus. Amém. Não da vontade do homem. Porém, agora todas essas pessoas estão se ajuntando pela vontade do homem. Eu não digo, diz o irmão Brano, eu não digo que alguns não estão bem com Deus. Nem por um momento digo isso. Porém, o fogo original tem morrido e já não são os mesmos. O desejo fervente de honrar a Deus e a paixão de conhecer a palavra, o choro de penetrar no Espírito, tudo isso começa a decair em vez daquela igreja estar ardente com o fogo de Deus. Tem se esfriado e tem feito formal, e isso é o que está sucedendo ali com os Éfesos. Estava chegando a um ponto formais, o formalismo indo para a igreja. A dedicação completa a Deus estava decaindo e as pessoas não tinham cuidado no que Deus pensava delas à medida que começava a levar, enquanto o mundo pensava acerca delas. Que Deus tenha misericórdia, irmão Pedro, de nós. Nós temos que estar preocupados com o que Deus pensa de mim. Nós estamos preocupados, irmão Jonas, o que o mundo pensa. O que o fulano vai pensar de mim. O que o ciclano vai pensar de mim. Mas e o que Deus pensa de mim? Que Deus nos ajude, que nós possamos pensar os pensamentos de Deus. Aleluia! E ele diz... Veja, a segunda geração era igual a Israel. Eles pediram um rei para si serem como as demais nações. Quando fizeram isso, eles rejeitaram a Deus, no entanto, o fizeram. Esta é a história da igreja, quando ela pensa mais em ajustar-se com o mundo, em vez de se ajustar com Deus, não tardará muito tempo para você conhecer e ver e deixar que as coisas que faziam e começa a fazer coisas que não faziam. Meu Deus. Muda o seu modo de vestir, suas atitudes, seus comportamentos, chega a ser frouxo, e isto é o que quer dizer Éfeso. Relaxado o Deus dará. Mas nós não estamos a Deus dará, não. Amém? Amém? Eu creio nisso, nós estamos ainda firmes. Aleluia, levando essa mensagem original que Deus tem nos dado. Deus não muda. Deus não muda a sua maneira de agir, a sua maneira de ser.
E no parágrafo 68 dessa mensagem, R. Jefferson diz: o ciclo de avivamento e a morte nunca tem falhado. Tudo que você tem que fazer é recordar esta última obra de Deus do Espírito, quando homens e mulheres, eles se vestiam como cristão, assistiam à igreja, oravam a noite toda, pregavam nas ruas e não tinham vergonha das manifestações do Espírito Santo. Deixavam suas igrejas mortas e adoravam a Deus nos lares, em edifícios e armazéns. E eles tinham a verdade, porém não tardou muito tempo quando começaram a ter suficiente dinheiro para construir magníficas igrejas novas. Puseram um coro em vez de cantar a Deus por si mesmo. Puseram togas nos coros, organizaram um movimento dirigido por homens, começaram a ler livros que não eram dignos de ser lidos, deixaram cair a cerca e as cabras entraram e dominaram. Já não existia o grito de alegria, já não existia a liberdade do espírito, ficaram como uma forma e o fogo havia se extinguido e o negrume das cinzas cobriu tudo que restava. Bom, agora vem falando das eras, né? O tempo que passou. Alguns momentos mencionei que João entendia o que era amar a Deus. Aquele apóstolo, grande apóstolo do amor, certamente se deu conta quando a igreja começou a perder o seu primeiro amor de Deus. E ele diz em São João, 1 João 5,3, porque este é o amor de Deus. Qual é o amor de Deus, irmão Pedro? Guardar os meus mandamentos. Amém? Esse é o mandamento de Deus, guardar os meus mandamentos, sua palavra. E um pequeno desvio da palavra é um passo fora de Cristo. Um pequeno desvio. As pessoas dizem que amam a Deus, vão à igreja, até gritam e se regozijam, cantam e têm um grande tempo emocional. Irmão, o que mais está tendo hoje, irmão Jonas, é emoção. A realidade do que é o evangelho está longe das pessoas. Que Deus tenha misericórdia, irmão. Essa mensagem é vida eterna para nós. Essa mensagem é para nos levar no rapto. Nós não precisamos de emoção, nós precisamos de uma vindicação de Deus. De uma unção de Deus na nossa vida. Para nós poder crer em tudo que o profeta diz. É disso que nós precisamos, não é de uma emoção. Nós poderíamos estar aqui de mãos levantadas e cantando e gritando. Não é isso que precisamos. Nós precisamos algo lá dentro do nosso coração, que regozija com a palavra de Deus. É Deus falando com nós e que a palavra de Deus possa mudar as nossas vidas. Haja uma mudança nas nossas vidas, no nosso agir. Que nós recebamos isso dentro do nosso coração e o nosso exterior possa mostrar essa luz. Que realmente aquele homem, aquela mulher tem essa luz de Deus, que é a palavra de Deus no seu coração. É disso que nós precisamos. Que Deus nos ajude a ter isso. Então o profeta diz, hoje as pessoas dizem que amam a Deus. A qualquer pessoa que você perguntar hoje, mas você diz, você ama a Deus? Eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Vamos à igreja, eu também, eu vou à igreja. Se regozijo, canto e tenho um grande tempo emocional. Porém, quando tudo se cessa, porque a emoção passa. Bom, Pedro, hoje você pode chorar de emoção. Mas aquilo pode passar, amanhã você pode estar sorrindo. Não é verdade? A emoção passa. Mas a essência da palavra, o ensinamento de Deus, ela tem que permanecer aqui dentro de nós. É isso que nós precisamos. E ele diz, porém, tudo tem cessado. Observe e veja se estão nessa palavra, caminhando nela, vivendo nela. Se passa por todas as demais experiências e depois não andam na palavra. Eles podem dizer que amam a Deus, mas suas vidas contam outra história. Meu Deus. Duvido que se João não tenha visto muito disso antes de ter morrido. Pessoas que amavam a Deus,
porém não obedecendo sua palavra. Ó igreja de Éfeso, algo está sucedendo com vocês. Alguém está tratando de acrescentar ou tirar a palavra, porém o estão fazendo tão astutamente que vocês não podem notar. Não tem feito, todavia, algo tão grande que se possa notar abertamente. Estão fazendo encobertamente. E estão trazendo para o meio do arrazoamento o entendimento humano, que a se apoderar de você se não o rejeitar. Volte ao Pentecoste antes que seja tarde demais. Você sabe o que é Pentecoste? Irmão Pedro, sabe dizer o que é Pentecoste? Pentecoste não é avivamento. Pentecoste não é gritar. Pentecoste é uma experiência com Deus. O profeta diz, volte ao Pentecoste. Volte a ter uma experiência com Deus. Quando uma pessoa realmente tem uma experiência com Deus, gente, é totalmente diferente. É como Jacó no Vale de Jaboque. E ele teve um Pentecoste. Isso é, uma experiência com Deus. E a sua vida foi mudada completamente. Não era mesmo. Agora no parágrafo 71 dessa mesma mensagem à era de Éfeso, o profeta diz, porém sempre o povo não faz caso do aviso de Deus. Aquele fogo de reavivamento edificado sobre a palavra sagrada é tão grandioso e a manifestação do Espírito tão abençoado que um pequeno medo começa a invadir o coração em um sussurro e diz, como poderemos proteger essa verdade que temos? Como poderemos ver a continuação desse reavivamento? É então quando o espírito anticristo vem e sussurra. Meu Deus. Olha, agora tu tens a verdade. Toma cuidado para que ela não se perca. Organize e estabeleça seus credos que vocês crê. Coloque tudo em um manual de igreja. E eles fazem isso e eles organizam. Eles acrescentam a palavra. E eles morrem como Eva morreu por ter tomado simplesmente uma palavra errada. É a palavra de Deus que traz vida. Não é o que dissemos a respeito da palavra que vale, mas é o que Deus disse. É a única coisa que vale para nós. Amém? E agora na mensagem pergunta e resposta número 2, o profeta de Deus fala aqui uma pergunta que perguntaram ao irmão Brana. O irmão Brana perguntaram assim, querido irmão Brana, aproximadamente 10 anos atrás, Deus me recebeu. Agora, e curou o que o dom do amor, ou melhor, revelou o que era o dom do amor. E do mesmo modo é a minha oração para que eu retorne. E eu recebi antes que morra. Ouvirá meu esposo a palavra e o que eu falei, o que farei eu? E o irmão Brana responde essa pergunta. E ele diz, é mais do que uma pergunta. O que é aqui? Ela disse, meu esposo, assim sendo, suponho que verá que terá que ser uma mulher que disse isso. Agora ela perdeu seu primeiro amor. Vem, ela se esfriou no espírito. Agora, irmã, talvez você ainda venha à igreja e faz o que é correto. Faz o que é correto. Não tem perdido a salvação. Mas às vezes a pessoa perde, o irmão Brand disse, é o gozo da salvação. Às vezes a pessoa não perdeu a salvação, mas perde o gozo. Uma vez Davi clamou ao Senhor e disse, Senhor, devolva-me o gozo da minha salvação. Ainda és cristã, porém eu, irmã, o que deseja fazer é, livra-te do que tu sabes e busque a Deus e ore. Essa foi a resposta do nosso profeta, nossa irmã. Que Deus nos ajude, se nós perdermos,
e ficarmos assim, sem o gozo. Porque, irmão, a pior coisa que tem é você perder. Você imagina o esposo, a esposa, perder o sentimento um pelo outro? É triste ou não é triste? É triste. Você perdeu o sentimento, eu não amo mais. Você já pensou você perder o gozo, o prazer com Cristo? Não ter mais aquele desejo ardente no coração de dedicar a Deus. Eu vi uma reflexão essa semana, algo muito tremendo, irmãos. Tire pelo menos um momento com Deus. Tenha um lugar reservado para Deus. Porque hoje, irmãos, nós estamos vivendo num tempo que para tudo nós não temos tempo para nada mais. Se você levanta de manhã, você tem que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E nós não conseguimos tirar um tempo para Deus. Deus é o primeiro lugar. Deus, ele deve ser o primeiro. Já pensou se ele não desse saúde para nós? Já pensou se nós tivéssemos que ficar o dia todo na cama? Como que seriam os nossos negócios? Como seria a nossa vida? Como seria o nosso dia a dia se nós tivéssemos que estar numa cama, ou não pudesse caminhar, ou não pudesse enxergar, ou não pudesse falar? Você já parou para pensar? Quanto Deus é bom para nós? Quanto Deus é misericordioso para nós? E nós não demos um tempinho para Ele. Qual o tempinho que nós demos para Ele? De nós poder sentar e dizer, esse tempo aqui, ó, é seu. E o irmão Brando diz que todo cristão, ele lê a Bíblia. Todos os dias. Ele lê a Bíblia e ora. Todos os dias. É uma coisa sagrada, irmãos, que nós devemos ter isso como a nossa coisa principal. Nós temos que nos alimentar todo dia. Eu tenho que tomar meu café. Eu não posso sair sem tomar meu café, mas você pode sair sem orar? Você pode sair sem você, pelo menos, falar com Deus e dizer, Senhor, eu te amo, Senhor. Então, irmão, essa coisa tem esfriado. A coisa tem ido para um caminho assim que nós não estamos valorizando mais o que Deus tem feito por nós. É hora de nós acordarmos para essas coisas. Nós estamos chegando no final. O irmão Branda fala na série de adoção, ele diz, nós vivendo o tempo que nós vivemos, sendo o que nós somos. Ele disse, nós deveríamos ser as pessoas mais fervorosas. As mais fervorosas, as pessoas mais autênticas. Que estamos vivendo e sabemos. O irmão Bosword estava falecendo, partindo para o Senhor, com 85, 87, 85 anos. E o irmão Brana disse, chegando nele, conversando com ele, um grande amigo do irmão Brana, e ele diz assim, como você está, irmão? Ele disse, o problema da minha enfermidade voltou, irmão Brana. Eu estou doente, mas eu estou feliz. Ele disse, como eu não vou ser feliz, irmão Brana? Como eu não vou ser feliz sabendo que eu sei? Indo para onde eu estou indo, como eu não vou estar feliz? Irmão, não tem dificuldade para nós, não tem hora triste para nós. O cristão, em todos os tempos, se é a hora, ele está feliz. Se Deus vai dar vida, ele está feliz. Agradecido a Deus, porque saber o que você sabe, você já parou a pensar, meu irmão? Saber o que você sabe? O que muita gente lutam para ter isso, entender, e não conseguem entender, mas Deus abriu os nossos entendimentos para compreender a mensagem da hora. Saber o que nós sabemos, saber que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo e que Deus enviou um profeta para nós. Amém. O mundo lá fora não entende essas coisas e buscam e não conseguem. Então, irmão, saber o que você sabe, irmão Pedro, como não é para ser feliz? Como não é para ser feliz? A felicidade deveria estar estampado no nosso rosto. É como aquele escravo que estava lá. Estava escravo, trabalhando,
enquanto os outros escravos estavam lá apanhando, sendo surrados para fazer os seus trabalhos, ele não precisava ser apanhar, ele estava lá trabalhando, e o homem lá chegou para comprar escravo. Olhou para aquele homem lá sorrindo, aquele homem lá lá na fazenda, e ele disse: eu quero comprar aquele escravo lá. E o fazendeiro disse: ele não está para venda. Eu disse: mas o que você faz com esse escravo que ele é diferente dos outros escravos? Você dá uma comida diferente? Você bota ele dormir numa cama diferente? O que você faz para esse escravo que ele é totalmente diferente? Ele disse: não faço nada. Ele simplesmente, ele come com os demais, ele dorme com os demais. Mas o que é realmente que faz ele ser dessa forma? Ele disse: não, é porque lá na tribo dele, o pai dele é rei. Então ele se comporta como um filho de rei. E o irmão Branham diz: assim somos nós. Nós estamos aqui nessa terra, mas nós nos comportamos como filho de rei. E Deus nos ajude a nós termos esse comportamento, que o mundo possa ver isso em nós. Aquele homem, aquela mulher, eles são diferentes, eles são filhos do rei, eles se comportam diferente. Aleluia. Mas terminando aqui, o profeta diz na mensagem Imagem de Cristo, eu só vou terminar com essa mensagem. Parágrafo 111, ele disse: quando costumava nos levantar e cantar, olha o irmão Branham lembrando dos tempos de louvores, tempo que a coisa é maravilhosa você lembrar, muitas vezes lembrar dos bons tempos, né? Tempo de cantar hinos, orar. Você já orou até mais tarde, mais tempo? De cantar, orar e orar? Já fizeram alguma vigília assim, irmãos? Muitos anos. Mas já fizeram, há muito tempo atrás. É bom, Jesus, né? Coisa boa, né? Mas o irmão Branham vem dizendo: quando costumávamos nos levantar e cantar, só almejo ser como Cristo. Ele, por toda a jornada da vida, posso ver o velho Jorge com o colarinho aberto assim, e o suor pingando, enrolando o seu lenço entre os dedos. Posso ver seu rosto daqueles velhos queridos santos lá chorando com as mãos erguidas. Chorando. Do quê? De tristeza? Não. Felicidade, alegria, gozo. Pregadores entravam no edifício e diziam: ei, rapaz, como consegue as pessoas ficar unânimes assim? Como é que, irmão Branham, você consegue que essas pessoas fiquem unidas? Eu dizia: não tenho nada a ver com isso. Eles foram formados e transformados à imagem de Deus. É por isso que eles são assim. Eles foram transformados à imagem de Deus, sobre o velho banco sujo da serragem. Lá em algum lugar, eles encontraram Cristo no coração. Por isso que eles são assim, eles são diferentes, porque eles encontraram Cristo. Que aroma suave, aquelas orações, enquanto subiam constantemente a noite toda. E às vezes chegamos em casa e íamos para casa uns dos outros, e íamos para casa para, ao raiar do dia, orávamos a noite inteira. Já não encontramos essa sinceridade mais. Parece que tudo está acabado. Qual é o problema? Qual é o problema? Voltemos ao primeiro amor. O Branham disse: voltemos ao primeiro amor que tínhamos. E aqui na mensagem Humilha-te, ele diz assim: você sabe, as pessoas desejam poder. E realmente não sabem o que é poder. Elas, está vendo? Elas não sabem o que acompanha isto. O caminho para cima e para baixo. Sempre. Se você quer poder, veja quão humilde você pode ser. Somente fuja de todos os pensamentos mundanos e humilhe-se diante de Deus, então você terá mais poder que o homem que corre pelo edifício todo e faz barulho.
Está vendo? Porque você foi capaz de conquistar a si mesmo e compreender-se e comprometer-se a Cristo. Está vendo? Obrigado. Humilhando-se diante dele. Isto é verdadeiramente poder. Amém. Glória a Deus. A pessoa pensa que poder é você orar para uma pessoa, a pessoa ser curado, fazer alguma coisa, isso é poder. Eu tenho poder. Não. Poder é ser humilde. Amém? Ser humilde. Você me mostre uma igreja que seja humilde, verdadeiramente humilde, não uma arrogância, uma igreja somente uma igreja dócil, humilde, e eu lhe mostrarei uma igreja que tem o favor e o poder de Deus nela. É isso mesmo. O que necessita humildade, humilhando-nos diante de Deus, deixando Deus simplesmente operar através de nós. Não tem que fazer muito barulho. Olha o irmão Branham dizendo, não tem que fazer muito barulho. Algumas vezes, como um fazendeiro dizia, ele saía para o campo com o seu carroção. E toda vez que dava um solavanco, fazia muito barulho e prosseguia adiante. Porém, quando ele voltava, dava o mesmo solavanco e não fazia absolutamente nenhum barulho. Por quê? Estava carregado de boas coisas. Amém? Amém. Que coisa boa, né? Isso é o profeta de Deus para nós. Nos mostrando, irmãos, a realidade. O que precisa ver? Às vezes você olha assim para aquela lavoura de trigo, assim, ó, grande, enorme. E você olha lá, aqueles trigos lá estão assim, ó, balançando para lá e para cá. Você pode saber que ali a colheita não é boa. Mas se você passar por um trigal, um lugar, e os trigos são tudo curvadinho assim, ó, você pode saber, vai ser uma boa colheita. Tem muitos bons frutos. Está carregado, está para baixo. E o irmão Branham dizia, eu penso que mais ou menos assim, está vendo? Que nós nos enchamos de boas coisas de Deus, a fim que o fruto do Espírito seja conhecido através de nós. Assim que ele referiu tanto ao 1 Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse, desse meu corpo para ser queimado, e tenha todas essas coisas e não tenha caridade, nada, de nada me aproveitaria. Está vendo? Nós queremos fazer isso. Assim de todas as coisas e pelas nossas almas individuais que somos responsáveis diante de Deus. Está vendo? É você indo ao céu. Amém? É você, eu, indo ao céu. Isso não é o que eu vou, ou ele vai. É você indo. Está vendo? É você primeiro. Você tem que escolher isto e vir docilmente a Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, cada irmão. Nós estamos meditando nessas mensagens, falando sobre o amor, o primeiro amor e o amadurecimento da semente. Que Deus nos ajude a nós carregar isso no nosso coração, ter essa humildade de Deus, viver isso. Porque não adianta ser uma coisa superficial, tem que ser uma coisa real. Amém? O verdadeiro amor de Deus nas nossas vidas. Que Deus nos ajude e abençoe a cada um de vocês. Nós vamos orar e agradecer a Deus por essas palavras antes de nós ministrarmos a ceia. Maravilhoso e eterno Deus. Nós te agradecemos a Ti, Senhor, por essas palavras, que o Senhor possa vivificar em nossos corações. Porque, Senhor, é a mensagem do Teu profeta. Nós não queremos acrescentar nada, Senhor, e nem tirar nada. Deixar exatamente como o Senhor tem nos deixado. E que o Senhor possa vivificar isso nos nossos corações. Pedimos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, que a bênção do Senhor esteja sobre cada irmão e cada irmã, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos, então, nesse momento, aproveitar e já ler a leitura da ceia, enquanto nós estamos em pé, que é em 1 Coríntios, capítulo 11.
e versículo 3. Glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, e o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão, tendo dado graça, o partiu e disse: Tomai, comei, isso é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor dignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Vamos ler aí em São João, no capítulo 13. Glória a Deus. Aleluia. E versículo 12. Depois que lavou os pés e tomou suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse-lhe: Entendendo o que vos tenho feito, vós me chamais mestre e senhor, e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior que seu senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém. Amém? Nós vamos, nesse momento, cantar o hino da ceia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão. É Jesus quem os convida, ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Glória a Deus. Nós vamos orar nesse instante pelo pão, também pelo vinho. Glória a Deus. Maravilhoso e eterno Deus. Aqui está este pão e este vinho, Senhor, o qual representa teu corpo e teu sangue, o qual foi vertido por nós na cruz
Calvário. E nós oramos esse momento e dedicamos a Ti, pedindo a santificação, Senhor, para que Teus filhos que viram à mesa comer desse pão possam receber força espiritual, força física, Senhor. Que eles possam ser animados, Senhor, e encorajados pelo Senhor, pois pedimos da santificação no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. E tendo dado graça, o partiu. Os irmãos podem sentar. Disse-lhe Jesus: esse é meu corpo e esse é meu sangue, o qual que é vertido por vós. Fazei isso em memória de mim. Aqui está o pão e aqui está o vinho. Seja bem-vindo à mesa. No nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O meu pão primeiro. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. No nome de Jesus Cristo, Pai. Aceita a adoração da tua filha, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Jesus. No nome de Jesus. Graças a Deus. Graças te damos, Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia.